O Você Precisa Saber de hoje traz um assunto polêmico. Faltam 10 dias para a Copa do Mundo e a liberação de funcionários para assistir aos jogos já é uma discussão mais comum nas rodas de conversa dentro das empresas. Só que o que todo mundo quer saber é, o patrão tem que liberar para assistir a seleção na Copa? Quem vai contar isso para a gente é o Dr. Luiz Fernando Luque, advogado trabalhista, que já está aqui no estúdio conosco e eu já começo perguntando. Boa tarde, Dr. Luiz Fernando, eu quero saber, pode ou não pode, deve ou não deve liberar? Boa tarde, Grazi, boa tarde a todos. Se você estiver perguntando a minha opinião, eu diria que deve, né? O brasileiro adora a Copa do Mundo, o brasileiro adora assistir aos jogos da seleção brasileira e para o clima organizacional é sempre bom que a empresa encontre alternativas de maneira com que permita aos trabalhadores estarem acompanhando os jogos da seleção. Mas, juridicamente falando, não há nenhuma obrigação legal da empresa liberar os trabalhadores. Na CLT não tem nenhum dispositivo que obrigue a empresa a agir dessa forma. Na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, houve na época um decreto presidencial liberando os trabalhadores de trabalhar nos dias do Jogo do Brasil. Mas esse decreto, eu acredito que para essa Copa não vai sair, então vai depender da liberação mesmo por parte da empresa. Muito bem. É claro que isso pode ser um acordo, né, entre a empresa e o funcionário. E aí a parte legal, eu lhe pergunto, caso a empresa entre em acordo com o funcionário e libere, ela pode descontar, por exemplo, as horas que esse funcionário não vai estar trabalhando? Grazi, são duas situações distintas. Uma, a empresa pode liberar o trabalhador, olha, você não vai trabalhar, está liberado nesse dia do Jogo do Brasil, e aí me parece que não pode descontar as horas em que ele deixou de comparecer ao trabalho. Mas uma alternativa para as empresas é estabelecer um acordo para compensação dessas horas. Olha, você vai folgar 2 horas nesse dia, 2 horas nesse dia, 2 horas naquele dia, e vai compensar durante a própria semana ou durante o próprio mês, trabalhando meia hora a mais, 1 hora a mais, enfim, de maneira com que fique adequada essa compensação. A compensação não exige maiores formalidades, um simples acordo verbal ou por escrito mesmo. Até porque o horário dos jogos, nessa primeira fase, na verdade, durante toda a Copa, acho que o Brasil vai jogar de tarde, né? Mas essa primeira fase é 1h da tarde, às 4 horas da tarde o primeiro jogo, segundo jogo 1h da tarde, terceiro jogo às 4 horas da tarde novamente. Aí complica bastante, principalmente no caso do comércio, né? Fica uma situação realmente que é preciso se organizar, quem sabe colocar uma televisão lá, pode ser? Pode ser, sem dúvida. Há empresas que vão utilizar essa metodologia, porque não dá para, de fato, dispensar todo mundo. Alguns segmentos do comércio, supermercado, indústrias, não dá de parar. Então, talvez encontrar uma alternativa para que eles possam assistir os jogos dentro da empresa, né? É isso que me parece. Certo. No caso dos colaboradores, né? Eles têm obrigações, eles não podem simplesmente faltar ao trabalho para assistir aos jogos. Caso eles faltem, é considerado falta mesmo. Sim, o trabalhador, o contrato de trabalho dele não tem nenhuma alteração durante a Copa do Mundo. As cláusulas contratuais, as obrigações do trabalhador continuam em vigor e falta são punidas, podem ser descontadas, pode o empregado levar advertência, em alguns casos até a aplicação de justa causa. Eu estava olhando esses dias alguns processos que a gente teve, processos trabalhistas, discutindo situações de empregados que foram desligados na Copa do Mundo. E aí a gente tem inúmeras situações curiosas. Alguns foram dispensados porque apresentaram atestado médico e foram vistos num bar bebendo com os amigos. Outros foram dispensados por justa causa porque foram liberados pela empresa, mas foram assistir aos jogos num bar e voltaram alcoolizados para a empresa. Uma outra situação que eu vi bastante curiosa foi de um grupo de empregados que, liberados para o trabalho durante um determinado tempo, demoraram mais do que esse tempo autorizado para retornar e também foram punidos, alguns deles por justa causa. A falta em si, um dia ao trabalho, não autoriza, talvez, a dispensa por justa causa, mas as situações foram distintas porque se analisou a ficha funcional de cada um dos empregados e alguns já tinham várias advertências, várias suspensões, e aí essa falta acabou acarretando na justa causa aplicada por parte da empresa. Ou seja, o melhor é entrar num acordo, é conversar, porque com diálogo tudo se resolve bem, né? E aí fica bom para os dois lados. Perfeitamente. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor Luiz Fernando, por esclarecer tudo isso, né? A gente espera, claro, que a gente possa assistir aí, que todo mundo possa assistir os jogos da Copa do Mundo, torcer pelo nosso Brasil para que venha o Hexa, certo?
Eu também estou na torcida.